O que a gente vai esperar do Internacional em 2024? É isso que eu vou falar um pouquinho no vídeo de hoje. Salve, salve, gurizada, canal do Dieguito de volta, depois de um tempinho, né? Mas foi por um bom motivo, o canal tá dando uma investida aí na qualidade dos vídeos, então eu já peço que tu se inscreva, curta o vídeo, né? E ative o sininho porque vai ter bastante conteúdo bom, tanto nesse ano e, se Deus quiser, para 2024. Falando em 2024, vamos falar um pouquinho sobre o Inter. Esse assunto que fazia tempo que eu não tratava aqui no canal, né? O Internacional encerrou 2023 de um jeito um tanto quanto melancólico, né? Mas, por outro lado, semeou na torcida uma boa perspectiva para o ano que vem. E falando no final de 2023, o Alessandro Barcelos foi reeleito, né? E um dos motivos que a torcida tem uma boa perspectiva para o ano que vem é a continuidade do trabalho. Então a primeira coisa que eu acredito que seja primordial para 2024 é que o Inter mantenha Eduardo Cudê e encaminhe de uma vez por todas, né, essa renovação, para a gente já ter uma segurança aí de que a gente vai ter um técnico e o trabalho vai ter uma sequência, né? Então a partir do Eduardo Cudê a gente vai encaminhar o ano de 2024, né? A segunda coisa que eu queria falar, eu vou dar uma passada pelas competições que o Inter vai jogar no ano que vem, né? São elas: Gauchão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão. Vou começar pelo Gauchão, porque eu acho que é muito importante que o Inter retome a hegemonia, né, estadual. Primeiro de tudo, porque a gente precisa evitar que o Grêmio seja hepta, né? Porque o Inter é o único octacampeão gaúcho. O Grêmio, se for hepta esse ano, para ir pro octa vai ser um pulo. Então, é melhor já cortar essa história aí pela raiz para retomar a hegemonia. E também, a segunda coisa que eu queria falar é pro Inter reacostumar a ganhar títulos, né? Eu lembro que quando o Inter foi hexacampeão, né, de 2011 a 2016, a gente falava que o Gauchão não tem mais graça, né? O Inter não tem mais rival no Rio Grande do Sul e a gente tá sentindo bastante falta de comemorar um título que seja. Então é isso, o Inter precisa se reacostumar a vencer, a ganhar títulos. E o Gauchão é a maneira mais viável disso acontecer. A Copa do Brasil. O Internacional vai começar a Copa do Brasil desde o início, né? Tinha ali uma possibilidade da gente começar na terceira fase, mas não foi possível, então vamos começar aí nas fases preliminares. E, acima de tudo, para a Copa do Brasil eu quero que o Inter leve a sério essa competição, sabe? A gente vai relembrar nos últimos anos que o Inter fez 3 fiascos consecutivos, né? Em 4 anos seguidos, né? Em 2020 o Inter foi eliminado pelo América Mineiro, né? Depois de fazer um gol nos acréscimos, perdeu nos pênaltis. 2021 o Inter perde pro Vitória, um time que até então estava na Série C, perde em casa, tomando 3, né? Em 2022 o Inter cai pro Globo, talvez seja o maior fiasco aí dessa sequência, mas não contente, em 2023 o Inter cai pro lanterna do Campeonato Brasileiro, o América Mineiro, de novo, em casa, nos pênaltis, daquele jeito que a gente sabe. Então, a gente tem que parar com essa história de levar a Copa do Brasil empurrando com a barriga. Tem que ser uma competição que tem que ser levada a sério desde o início, né? Eu acho que o Inter tem condições para isso e o Inter não pode dar chance para azar. O Inter tem que pelo menos chegar a disputar a Copa do Brasil, né? Jogar contra time grande, né? Lotar o Beira-Rio, sem aquela coisa de no primeiro semestre o Inter fazer aquele tipo de coisa que o Inter sempre tem feito aí nos últimos anos, né? De fazer um primeiro semestre porco e, consequentemente, fazer fiasco em Gauchão e Copa do Brasil. Então, eu acho que isso aí tem que se encerrar. Primeiro passo. Copa Sul-Americana, tá? A Copa Sul-Americana eu acho que é uma competição que a gente precisa avaliar ela. Tá? A Copa Sul-Americana, acho que ela começa ainda no primeiro semestre, né? Eu acredito que a primeira fase vai ser serão jogos mais tranquilos, então acho que o Inter pode administrar de uma outra forma, de repente jogar com um time misto, porque, infelizmente, né, o Inter não vai conseguir focar em todas as competições ao mesmo tempo, com foco total, e jogar com titulares em todas essas competições. Então acho que a Sul-Americana deve ser ali a competição que o Inter pode dar uma segurada, de repente, ali na primeira fase, para depois, se for o caso, né, dependendo como o ano transcorrer,
colocar mais foco, colocar os titulares e ir pro título. Eu acho que é uma competição que vale bastante, né? A gente é campeão da Sul-Americana, então a gente sabe do que a gente tá falando, a gente comemorou muito a Sul-Americana de 2008, mas eu acho que requer prudência. E o Campeonato Brasileiro, pra mim, tem que ser o foco principal do Inter, ó, tem que ser a obsessão, como tem sido a Libertadores quando o Inter participa, né? A gente não vê no Internacional um foco exclusivo ao Brasileirão, né? Tem anos, inclusive, que o Inter deixa de lado o Brasileirão pra focar em Copa do Brasil ou Sul-Americana. Eu acho isso bizarro, porque o Brasileirão é o torneio mais importante, tirando a Libertadores, né? Claro, quando o Inter tá em Libertadores, o Brasileirão fica em segundo plano, mas esse ano que vem, né, que infelizmente não teremos Libertadores a disputar, o Brasileirão tem que ser o foco total, tem que fazer final do início ao fim. Inclusive isso é uma coisa que o Barcelos falou, né, na campanha, que eu concordo muito, que tem que ser uma Copa do Mundo a cada jogo, né? Cada rodada das 38 tem que ser feito Copa do Mundo, tem que lotar estádio, e o foco tem que ser esse pro Inter voltar a ganhar esse título que não ganha desde 1979. Para isso acontecer, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que o Inter precisa, né? Para conseguir levar essas competições e disputá-las, né? Não adianta ter o foco, não adianta querer ganhar se não tiver condições materiais para isso. O Inter precisa de reforços, a gente sabe. Sofremos bastante na temporada passada, que no caso é esse ano ainda, né, em 2023, porque o Inter tem um grupo muito desequilibrado e curto, né? Elenco curto, que nem o Kudê fala, né? E eu acho que o Inter precisa de alguns reforços e eu vou pontuar eles, tá? O Inter precisa de um lateral esquerdo para disputar a posição, né? O Dalbert, pelo que a gente viu, não vai ficar. Então o Inter precisa aí de um cara para disputar e incomodar o René, coisa que não aconteceu ano passado, né? O René esteve muito confortável durante o ano todo. E a gente já viu que o René também não é lá aquele lateral muito confiável, né? O Iago tá no mercado, o Iago que é da base do Inter, eu acho um grande jogador, eu acho que seria titular, inclusive, se viesse. Então eu colocaria esse nome aí pra dar uma observada. Eu ainda não contrataria um volante para titularidade, tá? Eu usaria o Gauchão para testar o Rômulo, para dar uma sequência pro Rômulo entre os titulares, para ver se ele é capaz de suprir a ausência do Johnny. Aí pra zaga, a gente precisa de um zagueiro, né? O Vitão, a gente não sabe ainda a situação que vai se desenrolar ao longo do ano, né? Se ele vai ficar o ano todo, se ele vai ficar até junho, mas de qualquer forma a gente precisa de um zagueiro pelo menos para opção. A gente tem o Igor Gomes, o Nico Hernandes não cumpriu o que a gente esperava, né? E ainda ocupa uma vaga de estrangeiro. Os nomes que estão sendo ventilados, né? O João Vitor, o Bruno Mendes e principalmente o Robert Renan, que estão falando que está sendo negociado com o Inter, né? Tem um interesse aí, eu acho que é o melhor de todos e seria titular, inclusive. São bons nomes, eu acho que viriam para somar, tá? Aí indo pro meio de campo, né? Eu falei do Rômulo como volante para dar uma observada, mas se for o caso, o Inter vai precisar ir atrás de volantes, né? Se o Rômulo não cumprir o que a gente espera dele, ou até mesmo o Gabriel, vamos ter que ir atrás de um substituto pro Johnny. Mas prioridade pro meio para frente, não só para titularidade, mas também para rechear o grupo, né? Um meia pela direita. Tá, o Maurício terminou muito bem o ano. Inclusive, eu acredito que ele vai ser a venda do ano que vem, né? Eu não sei se ele vai ficar o ano todo. Eu acho provável, tá, que ele saia no meio do ano. E é mais um motivo para o Inter trazer o meia pela direita, mas com uma característica de fazer gols, de finalização, que eu acho que é a principal carência do Inter, que fez muita falta, né? A gente viu na Libertadores, né, o que aconteceu pela falta de um jogador que divida a responsabilidade de fazer gols. Então acho que tem que ser um meia de chegada, com qualidade, óbvio, e que faça gols, que tenha uma boa finalização, um chute de fora da área, uma bola parada. E aí eu acho que o Scarpa seria o cara, né, pra essa função, mas vamos aguardar, né? A gente não sabe ainda o que vai acontecer. O Inter precisa de um reserva pro Wanderson,
ou até mesmo um cara para disputar a posição com ele. Né? Eu acredito que o Bruno Rodrigues seria uma boa opção, mas pelos valores que estavam sendo divulgados, sem condição. Né? Não tem como pagar mais de 20 milhões num cara como o Bruno Rodrigues. Mas o Inter precisa de um jogador para essa função. Porque o Wanderson precisa de um reserva. Tá? E ali na frente, 2 atacantes. Eu não acho que o Valência precise de um companheiro obrigatoriamente para jogar ao lado dele, né, um centroavante para ele ser deslocado. Por que eu penso isso? Porque o esquema do Kudê coloca o Alan Patrick na frente como companheiro do Valência. Né? Então, o que faríamos com o Alan Patrick se caso viesse um centroavante de peso para o Valência ser o cara do lado? Né? Seria um problema ótimo, que daí a gente teria o Alan Patrick ali a ser encaixado no time, obviamente ele seria titular, né? Mas eu contrataria um centroavante para disputar a posição. Né? O Alário é um nome que me agrada muito, porque daí a gente pode ter mais variações. Né? O Valência ele pode tanto atuar pelo lado, vai poder atuar como centroavante, a gente teria o Alan Patrick, né? Então seria mais um nome para rechear o grupo e para disputar a posição. Né? E também eu contrataria uma outra opção para atacante. Né? Eu não sei se o Pedro Henrique vai ficar. Ele até terminou o ano, não em alta, mas deu ali um espasmo de boa atuação. Né? Espasmos no plural, porque ele jogou bem contra o Botafogo e contra o Cuiabá. Mas o Pedro Henrique ainda é um cara que na temporada não nos convenceu muito. Então eu acho que é isso. Tá? Para contratações, o Internacional precisa rechear o grupo para encarar as competições, principalmente o Campeonato Brasileiro, né, que a gente vai perder provavelmente Rocher, Valência, talvez o Arangues, né, por conta da Copa América. Então a gente precisa de um grupo bem encorpado. É isso então. Se vocês concordam ou discordam, deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. Se vocês têm algum nome aí para que o Inter possa ir atrás, alguma sugestão de reforço, coloque aí nos comentários, vamos trocar essa ideia aí. E é isso aí. Vamos embora, canal do Dieguito de volta, gente, tava com saudade. É isso aí. Valeu, fui!